meninas, bem-vindas de novo ao Makeup by Erica. O vídeo de hoje é sobre pele. Os próximos vídeos vamos falar sobre muita coisa a nível de maquilhagem, mas sem dúvida alguma que não há maquilhagem perfeita sem uma pele perfeita. Então vamos começar por aí, vamos começar precisamente sobre como aplicar corretamente a base, como aplicar corretamente o corretor, como fazer aqui um pouco de contorno, e os próximos vídeos já serão muito mais simples e muito mais fáceis para vocês acompanharem. Espero que gostem, fiquem atentas ao tutorial. Então vamos lá começar. Eu já tenho os olhos previamente preparados, não estão 100% terminados, mas vamos agora passar para a pele. Eu começo sempre por um primer, sempre que aplico base gosto de aplicar um primer. Este é o Professional da Benefit. Aplico um pouco mesmo com os dedos, principalmente na zona T. Como base eu hoje vou usar a minha Makeup Forever Ultra HD na cor Y345. Existem várias maneiras de aplicar a vossa base, é uma questão de verem, em primeiro lugar, qual é o efeito que vocês pretendem, se querem mais cobertura, se querem menos cobertura, se querem com ar mais natural, e têm vários utensílios para o fazer. Podem começar pelas mãos, se não tiverem pincéis, se não tiverem esponjinhas, é válido também. Eu pessoalmente prefiro aplicar sempre com pincel ou com esponja. A nível de pincéis, os que eu gosto mais é ou um kabuki, como este aqui da Make It Up, ou então com um Duo Fiber, como este aqui também da Make It Up, ou então com esta Black Beauty Blender, que é da Make It Up também. Para hoje, como quero um acabamento assim mais perfeitinho, eu vou fazer com o meu kabuki. Começo por aplicar um pouquinho da minha base, mesmo nas cerdas do pincel, basta um pouquinho de nada, e vou fazer assim umas pintinhas no rosto, só para espalhar melhor o produto, e depois, com o pincel bem levezinho, vou aplicando em movimentos circulares. Eu prefiro ir aplicando pouco produto de cada vez e ir reaplicando conforme vou necessitando, do que pôr demasiado na pele e depois termos dificuldade em espalhar. A base já está, agora vou passar para o corretor. Há sempre partes onde precisamos de um bocadinho mais de cobertura. Eu essas partes prefiro fazer com o corretor do que com excesso de base. Hoje vou usar como corretor o meu Lasting Perfection da Collection, é na cor número 3. Com um pincel de esfumar, este aqui também da Make It Up, eu vou corrigir primeiro estas partezinhas que a base não cobriu o suficiente, e basta um pouquinho de corretor. E depois uns toquezinhos com o dedo. E é magia. Esta parte agora de corrigir as olheiras é vista sempre quase como algo obrigatório, mas na verdade não é tão obrigatório assim, é opcional. Muitas de vocês têm a sorte de ter nascido lindas e maravilhosas sem olheiras, o que não é o meu caso. Quem não tem olheiras, não vale a pena fazer esta parte, porque depois também ficam com uma make-up muito pesada. No meu caso, eu preciso mesmo do meu amigo corretor, todos os dias, tenho olheiras e não há nada a fazer, não há como escapar. Portanto, eu vou aplicar. Quem tiver necessidade de aplicar, mas tiver uma olheira muito suave, também não precisa de fazer com a mesma intensidade com que eu vou fazer agora. Se tiverem uma olheira muito suave, não carreguem demasiado, ponham só um pouquinho e esbatam, que pode ser com um pincel de esfumar, como este aqui, desde que seja de cerdas sintéticas, ou então pode ser com a Beauty Blender, tal como eu vou fazer, ou até mesmo com o dedo anelar. Eu vou começar por aplicar o meu corretor assim numa forma quase triangular, e assim mais para cima. Eu gosto de usar esta técnica porque não só me disfarça as olheiras, como também me dá luminosidade a esta área do rosto, que eu gosto muito, principalmente quando é uma make-up assim mais elaborada. Vou usar a minha Beauty Blender
ela deve estar sempre úmida. Eu vou aplicar aqui um pouquinho de água solar da Estée Derme. Pode ser com água, pode ser com fixador de maquilhagem, como vocês preferirem, o que interessa é que ela esteja bem úmida. Depois batendo. E é logo uma diferença muito grande de um lado para o outro. Então, o corretor de olheiras já está. Agora vou aplicar um pouquinho de pó. Eu normalmente não aplico muito pó porque eu tenho a pele muito seca. Muitas das vezes até não aplico pó de todo. Se vocês tiverem a pele muito seca, evitem um pouquinho o pó. Ponham o mínimo possível. Se tiverem a pele mais oleosa, podem pôr um bocadinho mais. Eu vou usar o meu da Laura Mercier, que é o Translucent Loose Setting Powder, que vem nesta caixinha assim. Esta é de viagem, é mais pequenina. É um pó solto, translúcido, serve para qualquer tipo de pele, qualquer tom. Vou aplicar com o meu pincel de pó largo da Make It Up. O ideal é vocês escolherem um pincel que seja assim bastante fofinho, bastante macio, bastante largo, para vos depositar o mínimo de produto possível. Eu gosto de usar aqui a tampinha para pôr o mínimo de pó e depois tiro o excesso. Vou aplicar só em toquezinhos muito suaves, porque eu não quero ficar com excesso de pó. Se tiverem a pele muito oleosa, como eu já disse, podem aplicar um pouquinho mais. Vamos agora passar ao contorno. Eu vou usar para fazer o contorno a minha paleta da Sleek, que é a Faceform Contouring and Blush Palette. Esta é na cor Light 373 e vem assim neste trio com blush, iluminador e o bronzer. Vou usar este bronzer com este pincel angular da Make It Up. O truque é vocês procurarem esta zona aqui mais estreita do vosso rosto, onde naturalmente nós criamos aqui uma certa sombra. Há quem tenha esta zona mais evidenciada e há quem não a tenha de todo. Quem tem a cara mais redondinha normalmente não se nota muito bem. O truque, se vocês não tiverem esta referência natural no vosso rosto, é fazerem aquela boquinha de peixinho, como se costuma dizer, ou a duck face, tipo assim. E imediatamente vocês conseguem ver esta linha. Então, com o pincel assim na lateral, eu vou aplicar pode ficar assim um bocadinho mais exagerado, porque depois já o vamos esbater com o blush. Conseguem ver? Isto o que vai fazer é criar mais tridimensionalidade ao meu rosto. O resto que tenho no pincel, eu vou aquecer aqui as extremidades do meu rosto. Eu gosto de contornar também aqui a zona da minha testa, porque eu tenho a testa alta. Quem não tiver a testa assim tão alta não precisa de fazer este passo, pois esta sombra serve exatamente para criar a ilusão de que é mais pequena. E depois podemos passar com o resto aqui para baixo. Quem não tiver aqui esta zona maxilar tão definida como a minha, deve contorná-la melhor. Eu não preciso de contornar muito porque a minha já é bastante ossuda, já é bastante definida. Mas quem tiver esta zona aqui mais cheinha, pode passar aqui e passa sempre por baixo do osso. Não aqui por cima, mas aqui por baixo do osso, para criar a ilusão de estar mais estreito, mais fino. Como blush eu gosto muito de fazer uma mistura. Eu gosto muito de misturar um bronzer que eu tenho, que é o Betty Luminizer da Balm, que é este aqui. Como se pode ver, eu gosto mesmo muito dele. E gosto de misturar com vários outros blush. Eu gosto da tonalidade que ele tem, que é uma tonalidade assim, um acobreado. É muito bonito, um dourado assim mais para o cobre, é muito, muito bonito. Hoje vou fazer a mistura com este blush que é da Milani, que se chama Luminoso. E é assim um pêssego muito bonito. Com o mesmo pincel que usei há pouco, vou fazer aqui uma mistura. Passo um pouquinho deste e depois aqui nas minhas bochechinhas.
Ainda com o mesmo pincel, sim, porque eu sou fã deste pincel, vou dar um ligeiro contorno no meu nariz. Eu normalmente não faço um contorno assim, nada de extraordinário, mas gosto de afinar ligeiramente. E então, com ele precisamente também na lateral, vou aplicar aqui, só nas laterais do meu nariz, para criar a ilusão de que ele é um pouquinho mais estreito. E depois viro ao contrário e faço o mesmo deste lado. Depois, com um pouquinho de iluminador, passo aqui na cana do nariz, só para dar um pouquinho mais de luz. Para iluminar aqui a zona acima das minhas maçãs do rosto, eu vou usar o meu iluminador favorito, que também vão perceber que é o meu iluminador favorito, porque também está quase a acabar, que é o da MAC, que é o Soft and Gentle, este aqui, que é um tom lindíssimo, é assim um rosa perolado, é muito bonito. Vou aplicar com esta pontinha deste pincel. Vou aplicar neste ossinho, aqui. E por fim, vou aplicar aqui um pouquinho no arco do cupido. Antes ainda do batom. E a nossa pele já está terminada. Como podem reparar, já tenho as sobrancelhas também retocadas. Se quiserem saber como é que eu fiz, fiquem atentas ao próximo vídeo, porque esse vai ser o próximo vídeo que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a lista de todos os produtinhos que foram usados aqui em baixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, por favor, de deixar nos comentários, enviem-me mensagens, estou aqui para responder. Acho que tentei fazer da maneira mais simples para vocês poderem acompanhar, para que realmente nas próximas make-ups vocês consigam ter uma pele absolutamente perfeita. Se gostarem, não se esqueçam de fazer um like, de partilhar com as vossas amigas e, por favor, subscrevam o canal, não se esqueçam também, é muito, muito importante para mim. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.